Shalom pessoal, saudações de paz a todos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e hoje para falar sobre o assunto. O Natal, o dia 25, celebra realmente o nascimento de Cristo? Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Bom, para início, a festa atribuída ao nascimento de Cristo, essa data, contudo, ela, apesar dos seus acontecimentos, do simbolismo que cerca o dia 25, ela, de acordo com alguns pensadores, ela marca o primeiro século. Ela data do início do primeiro século da nossa história. Contudo, esta data ela não foi unanimemente satisfatória e conhecida por todos. Por isso, os primeiros séculos, o Natal cristão, ele era celebrado, ora no dia 6 de janeiro, ora no dia 25 de março, e ora dia 24 de dezembro. A data, o dia 25 de dezembro, basicamente, aparece pela primeira vez no calendário Filócalos, que é o calendário de 325 depois de Cristo. É um calendário escrito por um escriba romano chamado Fúrios Dionísio Filócalos. E a finalidade desse calendário era estruturar o pensamento tradicional do catolicismo. E lá se encontra a estrutura em 4 pontos: a lista de papas, os feriados romanos, datas festivas cristãs e as dedicatórias às igrejas de Roma. Embora esta data de 25 de dezembro apareça pela primeira vez no calendário Filócalos, a ideia por trás do Natal, que já se dizia antes, que era a festa celebrada a Cristo. Por exemplo, por volta de o século II, apareceu um cristão historiador, no ano 221, chamado Sexto Július Africanus, que afirmava que o dia 25 foi a data que realmente Jesus nasceu. Contudo, teve alguns opositores teólogos que não aceitaram unanimemente esse pensamento, e um deles é o próprio Orígenes, um dos pais da igreja, ali no ano de 245, ele repudiava essa data como uma referência ao nascimento de Cristo. E ele disse que esta data, como o nascimento de Cristo, é como se fosse uma celebração a um faraó. Então teve oposição. A data atual, a que se diz que é o nascimento de Cristo, dia 25 de dezembro, ela foi fixada no ano 440 pelo Papa Ligório, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas nesse dia. E a festa que celebrava no Império Romano era justamente a festa mitraica. Nós devemos levar em consideração que a cultura romana ela era politeísta e adepta do mitraísmo. O mitraísmo era a religião persa, que acreditava que o sol era o tipo de Deus invicto ou vitorioso. Então daí se nasce aquela celebração Natalis Invicti Solis, ou o nascimento do Deus, do sol vitorioso. Então, a partir daí se começa a fazer associação a Cristo como a luz do mundo, como o sol da justiça. Então, aos poucos foram sendo introduzido esse pensamento mitraico e foi oficializada posteriormente, então, o cristianismo como a religião do Império Romano, por Constantino, substituindo então o pensamento mitraico. E ali então começou a se difundir então esse pensamento de que essa celebração, que era uma celebração mitraica dos persas, coincide justamente com o pensamento romano da celebração do Deus Sol, ou Sol invicto. Sendo assim, a celebração do Natal, ela começa a ter algumas influências ocidental e ganha força sendo decretada ali no ano de 440 como uma data oficial do nascimento de Cristo. O que nós sabemos pela história é que Cristo não nasceu nessa data, de 25 de dezembro, por várias razões. E uma delas é o decreto que houve ali em Lucas capítulo 2. Decreto que ele fala, o decreto ou o recenseamento de Cirênio, que esse decreto aproximadamente ele se deu por volta do ano 6 ou ano 8 a.C. E se nós levarmos em consideração que essa data está muito próxima do nascimento de Cristo, nós devemos olhar também que no ano 4
da era cristã, Herodes, que queria perseguir a Jesus e queria matar, ele morre, né, justamente nessa data. E é uma data propícia, justamente no período que Jesus basicamente nasce. Então Jesus está ali basicamente entre o ano quarto ao ano sexto da era cristã, uma data propícia do seu nascimento. Não necessariamente no dia 25, até por questões cultural e climática também. Existe um cometa que apareceu na China justamente no período em que Jesus Cristo nasceu, quando aquela profecia de Balaão disse que uma estrela procederia de Jacó. Existe um relato no século V, na tradição chinesa, que afirma que houve um cometa no Oriente, ali próximo da Judéia, ou no sul, melhor dizendo, ali em Israel. Coincidindo então, basicamente, com essa data em que Jesus tenha aproximadamente nascido ali, entre 5 e 6 da era cristã. Existem algumas influências do Natal, por exemplo, como a árvore de Natal. Qual é a origem da árvore de Natal? Bom, de acordo com a enciclopédia Barça, a árvore de Natal ela foi introduzida pelo pensamento ou pela cultura alemã, cultura nórdica, datando basicamente do tempo de São Bonifácio. De acordo com a enciclopédia Barça, São Bonifácio ele substituiu o sacrifício que era feito ao carvalho sagrado de Odin, que era feito pela cultura nórdica para adorar aquilo que se é chamado Deus Menino. De acordo com a cultura, existia uma árvore que ligava o centro da Terra com 7 mundos. E essa árvore recebia sacrifício dentro da cultura nórdica, que era oferecido ao deus Thor, que é da mitologia nórdica também. E de acordo com a história, São Bonifácio enfiou um machado nesta árvore e, percebendo que esta árvore, os deuses que recebiam sacrifícios, não o atacou, então Bonifácio, então, ele agora proclamou que as árvores que tivessem folhas resistentes seriam chamadas de árvores sagradas. Segundo a enciclopédia, a partir de então, as árvores sempre vivas ou árvores que mantêm a sua coloração mesmo depois de colhida, como o pinheiro, passaram a fazer parte dos rituais da celebração de Natal cristã na Alemanha. Então, na Idade Média, começaram a criar árvores paradisíacas, porque se diziam que era uma referência ao Jardim do Éden. Sendo assim, começaram então a pendurar nelas e começaram a exibir decorações nas casas a partir de 24 de dezembro, durante os festivais religiosos que eram cognominados como Adão e Eva. A enciclopédia britânica diz que no século XVI o próprio Martinho Lutero celebrou o Natal decorando uma árvore de Natal com velas acesas. Não havia luz naquele período, porque a lâmpada foi descoberta por Thomas Watson no ano de 1882. Então, sendo assim, Martinho Lutero, ele decorou essa árvore de Natal com velas. E quanto à relação do presépio? A enciclopédia Barça diz que o presépio ele foi introduzido justamente no século XIII pelo padre São Francisco de Assis. Mas colônias inglesas dos Estados Unidos e os primeiros puritanos lá chegados suprimiram a festividade do dia do Natal e substituíram então por um dia de jejum, porque eles entendiam a influência pagã por trás desta data. Os imigrantes holandeses chegados depois ressuscitaram as festas natalinas e disse que ainda São Francisco de Assis, ao tentar explicar o evangelho aos bárbaros, criou o presépio e usou a passagem de Isaías no capítulo 1, verso 3, que diz que o boi conhece seu dono, o jumento seu possuidor, mas Israel não sabe e nem conhece. E no presépio nós temos 5 elementos que são
dogmaticamente decretado pelo Império Romano, pela Igreja Romana, que deve ser celebrada em todas as festividades natalinas. São elas Jesus, Maria, José, o boi e o jumentinho que carregou Jesus. Então aqui, esse presépio criado por São Francisco de Assis foi uma referência justamente à desobediência e à humilhação que o seu Salvador passou em detrimento do seu próprio povo, ignorando então o seu nascimento ou o próprio Deus. Sendo assim, esta foi a maneira que o São Francisco de Assis ele pregou o Evangelho aos povos bárbaros ali do norte da Itália. Então, o Natal ele é uma festa mundial, uma festa global, aonde Jesus Cristo acaba sendo de alguma forma lembrado, conhecido. Isso não influencia em nada na fé cristã. O cristão ele não tem por objetivo decorar uma árvore e se dobrar diante dela, como diz lá em Jeremias capítulo 10, versículo 2 e 3, onde os idólatras eles cortavam um bosque e depois decoravam esse bosque com fita de ouro e prata e depois adorava colocando nas suas paredes. Um cristão genuíno jamais pensará em fazer isso. Um cristão verdadeiro jamais cortará uma árvore e se dobrará diante dela, justamente porque não são os símbolos que são os objetos daquilo que se crê, mas aquele que os símbolos representa, a saber, Jesus Cristo. Portanto, mesmo a data dia 25 não sendo a data propícia do nascimento de Cristo, isso não anula o fato histórico que Jesus nasceu e possibilitou a presença de Deus entre o povo, como diz João capítulo 1, verso 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ou como diz Mateus no capítulo 1, que o seu nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Se você vai celebrar o Natal, nunca se esqueça de Jesus Cristo. Coloque ele no centro da sua vida, no centro da sua família, e esqueça o Papai Noel. Ainda que tenha sido uma obra muito boa, feita por um homem, São Nicolau, que fazia boas obras e boas caridades durante essas festas, presenteando aquelas pessoas, principalmente as crianças, deixando presente em sua janela. Ao longo do tempo, ele acabou perdendo espaço para o Papai Noel, e o próprio Cristo também não é lembrado quase nessa data, a não ser pelos cristãos por conta do Papai Noel. Esqueça o Papai Noel e se concentre em Cristo. Cristo nasceu no seu coração, na sua vida, celebre o Natal. Deus abençoe e até o próximo. Shalom.